e sentir o carinho e a certeza de que alguém cuida bem de você. Na alegria de tudo que cresce, com a força da flor que floresce, todo dia no amor renascer. Porque a vida é um sonho infinito, no caminho do bem mais bonito. Nossa vida é cuidar de você. Porque a vida, viver melhor viver, e o nosso maior saber é cuidar. Centro Médico Hospitalar Anchieta. Amor à vida. Mensalmente, nós trazemos para esse espaço expressivos profissionais de saúde que vão trocar ideias com o público, esclarecer sobre temas que são frequentes nos consultórios. Já trouxemos aqui assuntos sobre dores de cabeça, coluna, dor lombar, assuntos de idosos, Alzheimer, demência, câncer, radioterapia, medicina nuclear. E como comunicadora eu avalio e tenho certeza que é o único centro de saúde do Distrito Federal que promove esse contato da população com profissionais desse nível. Hoje, aqui nessa belíssima feira de saúde, nós trazemos um dos grandes programas de saúde que se conhece aqui no nosso Distrito Federal, que é o programa, o curso de gestantes. Mas tem uma pessoa que eu considero muita sorte quando eu converso com ele, dado o seu conhecimento, sua experiência, seu empreendedorismo, que é o diretor-presidente do Hospital Anchieta. Ele estará com a gente hoje. E também quero dizer que este programa aqui tem a missão de, através da internet, alcançar milhares e milhares de pessoas. Então nós filmamos aqui e esse talk show vai na íntegra para o site do hospitalanchieta.com.br e o site que eu dirijo, que é o viverembrasilha.com.br. Juntos a gente tem mais alguns milhares de visualizações. Então eu queria chamar que a gente aplaudisse com muito carinho ele, que é médico, é um gestor com o reconhecimento da excelência, admirado pela categoria, formado em medicina pela Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília, especializado em ginecologia pelo Serviço de Ginecologia do Hospital Presidente Médici, fez cursos de anatomia clínica da criança, biologia. Em suas atividades, ele atuou como médico no Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital da Guarnição do Exército de Brasília, médico do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Presidente Médici, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Fundação Hospitalar, diretor do Hospital Geral e Materno Infantil de Taguatinga. E na rede pública, na década de 70, ele criou o curso de gestante. Então, com muito carinho, eu chamo aqui o diretor-presidente do Hospital Anchieta, Dr. Delcio Pereira. E vou chamar também uma pessoa que vive essa história. Ela é pediatra neonatal da Mater Luz, aqui no Hospital Anchieta, coordena o curso de saúde oferecido pelo hospital. É formada em medicina pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em pediatria pela Universidade Federal de Uberlândia, residência médica em neonatologia pela Universidade Federal de Uberlândia, é especialista titulada em pediatria, tem o título de especialista em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria, instrutora do curso de reanimação neonatal pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Ou seja, quem precisar do serviço de uma profissional dessa já sai com uma grande segurança. Eu queria chamar a doutora Mariana Palhares. Boa tarde, que prazer. Boa tarde. Doutor Delcio, primeiro eu queria que o senhor contasse
como foi que surgiu, na década de 70, conceber um curso de gestante que hoje já é tão conhecido no Distrito Federal, e isso dentro da rede pública. Como foi isso? Boa tarde a todos, boa tarde, Mônica. Obrigado pelo carinho e convidar a participar do seu talk show. Objetivamente, a sua pergunta me remonta a algo muito distante, ao inspirador da instituição Anchieta, hoje Santo Anchieta. Padre José de Anchieta, né? Então, veja, ele foi o nosso primeiro educador, foi o nosso primeiro cuidador da saúde e foi inspirado naquele espírito altruísta dele, de se doar ao povo brasileiro, que veio de repente uma vontade de fazer, sem nenhuma, obviamente, comparação, mas me inspirar nele e poder produzir alguma coisa que efetivamente contribuísse com resultado para a saúde da mulher. Doutor Délcio, obrigada. As perguntas estão abertas. Nós estamos aqui com a Alice com o microfone. É a hora de perguntar. Muitas vezes a gente vai para o Google para querer saber as coisas. A gente está aqui com médicos, e essa médica que eu quero de cara perguntar o que é neonatologia. Boa tarde também a todos. Obrigado pelo convite. Me senti muito honrada. Tá? É prazer nosso. É o seguinte, a neonatologia é uma subespecialidade da pediatria que estuda o período perinatal, que vai ainda desde a vida intrauterina do bebê, do que é o feto ainda, ao nascimento e os primeiros 28 dias de vida. Essa fase da vida no bebê é muito mais próxima do momento intrauterino da vida dele do que do ser humano adulto. É uma outra circulação sanguínea, são outros mecanismos de defesa, padrão respiratório, então é uma subespecialidade que vai até o final do primeiro mês de vida. Agora está claro. Tem grávida aqui? Ninguém grávida? Por isso que a população não está crescendo muito, doutor Délcio. Só o povo aí, só trabalha. Doutor Délcio, o curso de gestante, que eu quero que a doutora Mariana fale, tem uma característica específica. Agora, o senhor, tanto na pediatria, vamos dizer assim, como na ginecologia, que tipo de segurança a gestante tem quando participa de um curso desse? Bom, o binômio mãe e filho, ele vem alimentado essencialmente pela essa, eu diria, natureza nata da maternidade que é intrínseca à mulher. Em função desse grande elo que ela tem com o seu filho que está sendo gerado ali no seu útero, então ela também se toma de muitas preocupações, de muitas angústias, e estas angústias todas que margeiam o período do pré-natal, da gestação, muitas vezes não conseguem ser respondidas no consultório médico por exiguidade de tempo. Então, o curso de gestante permite que elas descubram que os problemas, as situações são comuns, muito parecidas, descobrirem claramente que gravidez não é doença, ao contrário, atestado de que esta mãe é saudável, e muitas outras descobertas que elas fazem naquele curso, que então isso torna aquele período de gestação mais tranquilo e seguro para a gestante. Alguém aqui presente já fez curso de gestante? Quem tem filho aqui? Filho também vocês não têm, não? Ah, você tem filho?
Tem? Você me responde uma perguntinha ali. Dá insegurança? Quando você ficou grávida, ficou insegura? Ai, meu Deus, como vai ser? É um novo papel, né? Você não recebe nenhuma instrução, né? Nada te prepara para essa nova situação. Por mais formação que você tenha, é algo novo, não adianta, Verdade. né? Então a insegurança, realmente, desde a hora que você sabe que você tem um bebezinho e que você vai ter que dar para ele, né, informações e cuidar, você realmente, esse novo assusta. Obrigada. Como é seu nome? É Kelly. Kelly. Doutora Mariana, esse tipo de sentimento que uma gestante tem, o curso ajuda? Ajuda e muito. Eu também sou mãe, tenho 2 filhos, e ao contrário do que todo mundo pensa, uma mãe pediatra e neonatologista também passa por dúvidas, por dificuldades. A gente passa por tudo isso, porque naquele momento eu estou exercendo meu papel de mãe, ainda não exercido antes, né? E eu gosto de falar do curso, a gente não tem quando eu converso com as gestantes, nós não estamos lhe dando uma aula, a gente está tendo um encontro de troca de experiências. As gestantes, elas meio que se agrupam, né? E vão tentando, e você, como é que você está passando? E aí, como é que estão tendo as coisas? Elas têm esse hábito, e ali a gente tenta trazer isso da forma mais clara possível, que eles possam trocar essas experiências. Eu me exponho no curso, trago as minhas experiências de quando eu vivi minhas 2 gestações, a amamentação dos 2. A gente aborda a importância da formação de uma família, o que é ser um bebê perfeito, né, doutor Delcio? A gente aborda a questão da... É bem abrangente o curso, não é só mesmo vir e falar, olha, o pré-natal precisa de tal e tal exame. O parto normal é assim, o parto não cesáreo é assim. Não, a gente vai além disso, e ele é extremamente participativo, as mães participam o tempo todo perguntando. O curso, ele existe aqui, que é uma situação muito interessante, não somente para gestantes que venham a ter seus bebês aqui no hospital, nem somente atendimento de quem só usa o serviço público. Isso. Ele é aberto a toda e qualquer mulher, de qualquer faixa social, de qualquer situação socioeconômica, né, doutor Delcio? Como nós frisamos, esse curso teve origem no Serviço de Saúde Pública, né, por entender a necessidade, toda essa necessidade de completar informações que ficam difíceis de ser adquiridos no próprio consultório, e ele, mesmo ocorrendo aqui em Nossa Anchieta, tem um cunho essencialmente de orientar a nossa população, maiormente a gestante, sobre todas as circunstâncias que envolver esse período de gestação. Doutora Mariana, quais são as principais dúvidas que, com certeza, cabem a todas as mulheres gestantes? Com relação à amamentação, né? Será que eu vou conseguir amamentar meu filho? Se o leite está fraco, se o leite é pouco, como eu vou saber o quanto que o meu neném está mamando, né? Com relação ao momento do parto, como que eu vou saber que está na hora de eu ir para o hospital? Qual hospital a gente vai escolher para ter o nosso filho? A gente fala muito da maternidade segura, né? A importância da maternidade segura. Aí a dúvida vem, então, será que eu vou reconhecer os pródromos do trabalho de parto? Se eu estiver vivendo uma situação especial, uma prematuridade, ou uma má formação do bebê, ou algum problema materno, o que isso pode trazer para o meu filho? Será que eu vou saber lidar com essas divergências? E no pós-parto, a principal dúvida é com relação ao estado emocional daquela mãe. O blues pós-parto, a depressão pós-parto. Essa depressão pós-parto, ela é química ou ela tem um componente psicológico aí, tipo, o que eu vou fazer com isso agora? Ela é extremamente complexa, tá? Não é uma coisa... ela está cansada, isso é estresse, ela não está dormindo. Não, vai muito além. Tem influências hormonais, tem predisposição também. Algumas mães são mais predispostas a tê-las ou não. E
tem todo um contexto que faz com que desencadeie essa situação, e ela é muito frequente. O blues pós-parto, que seria uma depressão um pouquinho mais leve, uma tristeza profunda, mas não chega a dar o diagnóstico de depressão, ela dura umas 2 semanas mais ou menos e acomete 80% das parturientes. É muito comum. Que às vezes nem sabe que tem. Nem sabe, passa por assim, não, ela está estressada, ela está cansada. E, na verdade, ela está passando por essa situação. E tem que deixar passar ou tem algum acompanhamento? Tem acompanhamento psicológico, dá para fazer terapia. A gente tem que abordar muito bem aquela família tem que acolher essa situação, validar aquele sentimento daquela mãe, não é frescura, ela não está somatizando aquelas coisas. Existem acompanhamentos psiquiátricos, há medicações, inclusive, que são permitidas para amamentação, para que dê uma segurada na oscilação de humor, que a gente consiga segurar essa situação. Que a amamentação, até para isso, ela é positiva. Ela é positiva. Gente, para vocês informarem aos amigos, vizinhos, a próxima turma que se forma do curso de gestante vai ser em novembro. No site do Hospital Anchieta, hoje, está na primeira página, você pode ter o telefone para se inscrever, para seu amigo, sua mulher, sua vizinha, sua sobrinha, para que possa fazer esse curso. Doutor Délcio, a doutora Mariana falou numa frase ali que me chamou a atenção. A importância da gestante e sua família saberem, reconhecerem uma maternidade, ou onde ela vai dar à luz, se tem eu não sei se foi esse o termo, mas assim, a qualidade, está no preparo suficiente para escolher aqui eu estou segura. Quais são esses requisitos para ser uma maternidade segura? Bom, Mônica, essa é uma das principais, eu diria, questões de segurança para esse binômio mãe e filho. É a escolha da maternidade segura. E passa por uma série de estruturas nessa instituição maternal para dar essa segurança. Entre elas, digamos que essa gestante esteja acompanhada por o obstetra e naquele exato momento que ela precisa, ela não disponibiliza do seu obstetra, ela precisa ter a segurança de que naquela maternidade tem um outro obstetra de plantão dando a ela essa segurança em qualquer ocorrência que possa ter. Essa é a porta de entrada. A outra questão é a gravidez está indo bem, a criança está bem, mas nós sabemos que pode ocorrer intercorrências que agravam tanto a saúde da mãe quanto do bebê. Precisa essa maternidade estar estruturada para suprir a equipe de recursos nesses momentos. Por exemplo, o neném que nasce precisa de uma assistência neonatal intensiva, precisa de uma UTI neonatal, é preciso que esteja estruturado para isso. Entendi. É preciso que o médico que acolha essa criança ao nascer seja um neonatologista, um especialista, porque tem uma série de nuances inerentes à especialidade. Sim. Que torna mais segura essa assistência. A questão do suporte de UTI adulto também, para em situação de urgência poder atender a mãe. E aí nós existe anestesistas de plantão? Não existe, porque pode-se precisar do anestesista. Existe uma equipe médica multidisciplinar em caso de extrapolar a competência do obstetra, ele poder solicitar um companheiro de outra especialidade para que eu possa apoiar naquele momento. Então, eu digo, maternidade segura não é uma maternidade puramente hoteleiro, um quarto bonito, não. Até prefiro que uma mãe que não tenha condições de estar numa maternidade segura privada, que ela se dirija a uma maternidade segura pública, mesmo sabendo que na maternidade pública, segura, ela não vai ter todo aquele glamour para festejar o nascimento, mas pelo menos ela vai estar oferecendo segurança para o seu filho e para si. Boa essa dica. Doutora Mariana, que tipo de susto,
de intercorrência pode haver para que a UTI neonatal entre em ação? Que tipo de situação, por exemplo? A gente fala, até no curso de reanimação neonatal, todo momento pré-parto, ele é importante. A história materna é muito importante. Idade, mães novas demais ou que já estão numa idade um pouco mais avançada, as intercorrências vividas no pré-natal. A gente não seleciona o grupo da UTI neonatal para fazer a sala de parto daqueles que a gente vai julgar potencialmente de risco. Entendi. A gente está preparado para todo o parto, independente da história pregressa. Se necessário for a importância da equipe estar prontamente ali para receber aquela criança. Às vezes é um neném de termo, nasceu na época certa, com peso bom, não tem nenhuma história pregressa, só que o momento do parto se prolongou um pouco mais, ele nasce um pouco cansadinho, às vezes elimina mecônio, que é a primeira evacuação do bebê, ainda intrauterino, e aí ele aspira esse mecônio, e era um neném que tinha tudo para dar certo. Entendi. E aí ele cansa um pouquinho. Então, assim, o importante da neonatologia é que sempre esteja preparado para qualquer parto, esperar o que vier de história. Qualquer susto. Nós estamos dentro de um centro, um complexo desse tamanho, reconhecido, né? Onde você falar de Hospital Anchieta, todo mundo sabe, reconhece e qualifica. Mas tem 19 anos que era só uma ideia, né? Como é que foi todo esse empreendimento? 19 anos atrás, como começou e como é que o senhor vê hoje? Mônica, eu vou entrar na sua pergunta especificamente, mas ainda gostaria de complementar algo sobre o nosso curso de gestante. Quero lembrar que hoje nós temos a grata satisfação de ter não só a mãe fazendo o curso, mas o pai também. Que é um avanço. E é uma conquista que a gente tem feito dia a dia, de cada vez mais ter os pais acompanhando as suas esposas no curso gestante, e isso faz uma diferença muito grande na condução dessa gestação, e uma diferença muito grande na condução também no acolhimento desse filho que vai chegar, porque eles recebem uma série de orientações que torna aquela relação conjugal mais amorosa, mais segura, eu diria mais companheira, para receber o filho que vai chegar. Fantástico, mais cumplicidade entre o casal. Agora me conta, como é que foi essa ideia do hospital e como é que o senhor vê do nada para esse complexo? Pois bem, é isso que eu digo, a gente tem que remontar sempre a história, a todas as pessoas que plasmam a gente e geram na gente expectativas de vida. Então, eu digo, se eu remonto ao Padre Zé de Anchieta, eu remonto aos meus pais, meus avós, meus professores, meus colegas, é uma quantidade imensa de pessoas que, de uma certa forma, despertaram em mim uma vontade muito grande, e chegando em Taguatinga e percebendo que aqui a estrutura hospitalar era deficitária, porquanto só existia um hospital público que dando assistência não só à população de Taguatinga, mas de toda a Ceilândia, e superlotado, e sentindo mesmo que existia um espaço muito grande para ser ocupado na área de saúde complementar. Então surgiu a ideia de construir um hospital para atender esse segmento da população que, mesmo tendo um plano de saúde, não tinha a quem se recorrer por absoluta falta de profissionais e estrutura hospitalar. O senhor lembra uns 12, 14 anos atrás, quando eu fiz uma matéria que o senhor mostrou pela primeira vez, quando construiu o heliponto, estava para ir, lembra que a gente botou na televisão? Lá se vão uns 14 anos aquilo. Eu tô velha, viu? O senhor continua essa juventude toda e a gente passando. Qual é o segredo, hein? Naquele momento nós éramos muito tocados por uma emoção. O Brasil inteiro estava tocado pela perda do então recém-eleito
presidente Tancredo Neves e toda a estrutura que levou a ele não poder complementar a sua assistência médico-hospitalar em Brasília, tendo que transferir para outra unidade da federação. Aqui nos tocou mormente no sentido que nós tínhamos que fazer um esforço muito grande para desenvolver um sistema de saúde em Brasília à altura do merecimento que a nossa população tem de se sentir bem assistida, e que deveríamos refazer a rota da saúde, ao invés dos aviões saírem de Brasília para aportar em outras unidades da federação, que Brasília tivesse a competência e o reconhecimento nacional de receber aeronaves de outras unidades da federação, trazendo pacientes que acreditem na nossa competência para conduzir o seu processo. Eu lembro bem disso. Doutora Mariana, como médica, como é que a senhora vê essa estrutura aqui em 19 anos ter tomado esse porte? Pois é, como eu vim de Uberlândia, eu estou aqui em Brasília há 7 anos. E quando eu não cheguei já trabalhando no Hospital Anchieta. Quando me convidaram para vir para cá, porque o grupo de neonatologia, assim, aqui do Anchieta, é um grupo muito importante do ponto de vista de expressão do distrito. É uma honra ser convidado para trabalhar aqui. Então, assim, para mim o Hospital Anchieta era inatingível, era intocável. Então, foi uma emoção muito grande o convite de vir trabalhar aqui. Eu estava gestante na época do meu primeiro filho, do Arthur, e eu disse: olha, infelizmente estou grávida, mas assim, eu cheguei sofrendo muito em casa, porque achei que não pudesse, e o grupo falou assim: não importa, a gente te quer mesmo assim, venha para cá. E assim, eu me sinto muito segura de trabalhar aqui, porque o que eu preciso, eu tenho em mãos. Tudo que você lê, o que você estuda, você consegue executar, colocar na prática. Isso é muito satisfatório. Ou seja, o paciente que precisa ter segurança no médico, o médico precisa ter segurança na infraestrutura que lhe é dada. Justamente. O senhor vem de família rica ou de família pobre? Ou de classe média? Geralmente as pessoas na minha faixa etária, a imensa maioria, tivemos origem em famílias rurais, de estrutura rural, estrutura rude, simples, mas assim de um coração imenso e acolhedor muito grande. E foi esse coração imenso e acolhedor que eu fui cercado na minha infância, mesmo pobre, construiu dentro daquela pobreza um ideal muito grande, que era de se capacitar cada dia mais para superar até mesmo aquelas situações, eu diria, de agrúrias vividas. O senhor sempre quis ser médico, doutor Délcio? Eu sempre faço uma retrospectiva para assim descobrir que momento acendeu a luzinha dentro de mim para fazer a medicina. Se foi no desencanto que tive num momento da minha vida, já me preparando para entrar na faculdade, e teve um momento muito desagradável na história política do Brasil, em 69, e naquela época eu me imaginava fazendo o Instituto Barão do Rio Branco, querendo ser um diplomata, cuidar dos interesses nacionais. Naquele momento eu vi que o Brasil institucionalmente tinha sido violado, literalmente, quando o então vice-presidente da República, Pedro Aleixo, não pôde assumir de forma constitucional, e houve então ali um golpe literal. A Revolução de 64 ocorreu de fato em 69, quando Pedro Aleixo não pôde assumir o poder, e um triunvirato do Exército, Marinha e Aeronáutica assumiu o poder, e eu fiquei muito desencantado. Naquele momento eu me perguntei: a que agora eu devo me servir? Aí, a quem eu devo servir? E fiquei o tempo todo, não me resta outra opção a não ser fazer uma opção para a área de saúde. Já era setembro de 69, o vestibular era em dezembro de 69. Nossa. Para
cursar em 1970. Mudei totalmente a meu posicionamento e ali eu criei uma determinação bem grande de que faria medicina, e assim o fiz, passando no vestibular nesse mesmo ano, né? Mas esse foi um momento. Depois eu fui avaliar, falei, sim, mas por que a medicina virou logo a primeira opção depois daquela outra que eu tinha? Fui perceber que já tinha um processo instalado em mim, muito mais tempo de relação com a saúde pública na minha comunidade, onde eu nasci num lugar aí chamado Boaçara, depois com a saúde pública da minha comunidade em Patos de Minas, com o movimento que nós criamos lá, que era um movimento de orientação, MOPS, Movimento de Orientação e Promoção Social. Veja, naquela época não era assistencialismo, movimento de orientação e promoção social. E isso foi um momento muito bom, embalado aqueles espírito revolucionário do Helder Câmara. Sim. E ali eu construí toda essa base que me levou a essa opção. É história, viu, que a gente está ouvindo. Alguma pergunta sobre o hospital, sobre o empreendedor? Nada? Vocês estão com vergonha? Toda vez é uma matraca. Tem uma pergunta. Fale seu nome. Tiago França. Tiagão, faz a pergunta, querido. Para quem é a pergunta? Uma pergunta. Doutor Delcio. Para o doutor Delcio, vamos lá. Ô Delcio, porque esse aqui, Habitacieta, porque amor a vida. Petará. Não, peraí. Tiago França. Peraí. Você quer saber por que o nome é Amor à Vida? Isso. Pronto. Por que o slogan é Amor à Vida? É, Tiago? E ele é um apaixonado pelo Anchieta, né? Pelo hospital? Tiago, obrigado pela pergunta. Você é o nosso companheirão, né? Temos aqui milhares de colegas, companheiros, ajudando a construir essa corrente de amor à vida. Eu não entendo, e até muito inspirado na própria Carta de São Paulo, né, onde ele aborda uma série de virtudes humanas, mas na essencialidade ele diz claramente, todas essas virtudes reunidas de nada valeriam se não fosse o amor, se não fosse pelo amor. Então, essa questão de ser energizado pelo amor, ela é muito importante, porque nós acabamos sendo os próprios, eu diria, beneficiários do amor que nós procuramos imprimir em tudo que a gente faz. Esse é o recado, amor em tudo que a gente faz. Alguma outra pergunta? Aqui, seu nome, querida? Milena. Doutor Delcio, completamos 19 anos. E quais o plano para os próximos 19 anos? Onde o Anchieta se enxerga daqui a mais 19, 20, 30 anos? Boa. Veja, eu sempre chamo a atenção que nós ficarmos atentos que não é quantidade de hospitais Anchieta que vai fazer melhor, mas é a qualificação dioturna dessa instituição para que ela possa chegar saudável e, diria, sendo uma instituição acolhedora e resolutiva para todas aquelas demandas que a nossa população vem a fazer. Mas, acima de tudo, que ela se consolide como uma estrela guia para inspirar outras instituições de saúde a percorrer o mesmo caminho, e nós, então, esperamos nos multiplicar
através dos outros, das outras instituições, dos profissionais em outras estruturas de saúde que, espelhados naquilo que nós fazemos aqui, possam expandir essa fronteira de qualificação do sistema de saúde no Brasil. Complementando o que a Milena, né, perguntou, o senhor tem alguma visão de fazer assim, eu ainda quero, à semelhança do curso de gestante, implantar aqui um centro de especialização tal, em excelência nisso ou naquilo, ou algo que o senhor queira implementar mais do que já é, por exemplo, a UTI daqui é referência, algo que o senhor ainda sonha em implementar mais excelência? Sim, a medicina passa por uma constante evolução em vários aspectos, e nós não podemos perder essa conexão com esse estágio da arte que a medicina vai atingindo. Veja, a gente vislumbra dentro de algumas décadas, talvez 2 décadas no máximo, que a história da medicina estará totalmente modificada da sua assistência, como foi os conhecimentos de genéticas lá nos primórdios, como foi o conhecimento do Pasteur, aquela contribuição que ele deu fantástica, né? Deixando claro que existia um microcosmo que nos era ignorado e que nós precisaríamos conhecê-lo melhor para fazer o enfrentamento das doenças. E desta mesma forma eu entendo que vai ter uma evolução muito grande, temos que estar antenados, porque brevemente nós estaremos fazendo medicina com, eu diria, estruturas totalmente diferentes das que usamos hoje. Possivelmente as pessoas não estarão indo tanto aos hospitais, estarão sendo atendidas na sua própria casa. Possivelmente nós não vamos usar órgãos de outra pessoa para ser transplantado. Nós teremos um banco de órgão tirado de células do nosso próprio organismo para suprir algumas deficiências que venhamos ter. Isso entre alguns dos aspectos que vislumbra rapidamente alterações rápidas no cenário da saúde mundial. Portanto, o que precisamos é estar o tempo todo ligado nesse panorama, em tudo que está sendo descoberto e está por descobrir, e de forma determinada procurar pegar essas boas práticas e implantá-las na nossa instituição. Show! Alguma pergunta? Doutora Mariana, então eu gostaria que a senhora passasse rapidamente sobre os temas, os assuntos abordados no curso nessas 4 semanas. Isso. E me parece que é uma equipe multidisciplinar. Isso, é uma abordagem multidisciplinar e a gente tenta fazer um cronograma das mudanças que a mulher vai passando. Então, no primeiro encontro, a gente fala sobre a expectativa de se descobrir grávida, as mudanças do corpo, a criação de uma nova família, as expectativas com relação ao nosso bebê. Isso é feito com o obstetra, Dr. Delcio, que participa com a gente. Aí depois a gente fala sobre as mudanças do centro de gravidade da gestante, fala sobre as posturas, as dores lombares, o novo andar da gestante, os cuidados que ela tem que ter do ponto de vista fisioterápico, quais os exercícios que ela pode realizar durante toda essa gestação. No segundo encontro, a gente vai falar sobre os pródromos do trabalho de parto, e aí a gente faz um desfecho. Se tiver assim, vamos para parto normal. E aí a gente encena ali um parto normal. O Dr. Delcio faz isso muito bem. E a gente também fala sobre, às vezes, a necessidade de ter que se interromper de uma forma cirúrgica, né, a cesariana. Logo depois, aí vem o intervalo, depois vem uma avaliação do anestesista. A analgesia, a anestesia em obstetrícia. Que é um medo, normalmente, das elas gestantes. morrem de medo, né? Claro. E é o segundo encontro. No terceiro encontro, talvez por eu ser megalomaníaca, é só sobre amamentação. E aí sou eu que falo o dia todo.
A gente fala sobre desde como se forma o leite, a composição desse leite, a forma de ofertá-lo, como eu posso ajudar de N formas essa mãe para manter uma boa produção de leite. E como colocar esse bebê para amamentar. No último dia, a gente fala sobre os cuidados com o bebê, o banho do recém-nascido é uma coisa que elas têm muito medo, o coto umbilical, como fazer o curativo desse coto umbilical, com relação o puerpério, o que é um período que é o pós-parto imediato, e vai às vezes até 42 dias mais ou menos do pós-parto, que são as mudanças que a mulher vai sofrer no corpo. Falamos com a psicóloga a questão dessas alterações emocionais. E finalizamos com a Chantala, que é uma aula prática. A gente pede para as mães trazerem bonecos para a gente fazer os exercícios no bebê. Que maravilha! Lembrando que a próxima turma se forma em novembro e pode ser em qualquer mês. Uma pode estar no segundo mês, a outra no quinto mês. Qualquer mês. Interessante. E eu acho que, como mãe, né, é muita segurança que um curso desse passa para a gente. Eu queria, antes de encerrarmos todos juntos, comemorando o 19º aniversário do Anchieta, instituição que o senhor sabe, e toda a equipe, o quanto eu estimo e admiro, eu queria que o senhor desse suas palavras finais como empreendedor, para a vida de cada um aqui, cada um de nós possamos levar um pouco da sua palavra de encorajamento para vencer. Eu gosto sempre de frisar que o empreendedor, ele não faz nada sozinho. Então existe o empreendimento, ele é coletivo, e dentro desse aspecto é claro que o empreendedor tem que ter a determinação, tem que ter clareza naquilo que pretende fazer, porque o empreendedor traz consigo uma responsabilidade muito grande, que é o envolvimento de outras pessoas naquele seu sonho, e essa responsabilidade ela tem que ser levada o tempo todo com muito, eu diria, cuidado, porque são muitas pessoas que juntam a um ideal, e não foi diferente aqui na instituição Anchieta. Vê, os nossos profissionais trabalham aqui, eles trabalham, não é pelo salário, que nem temos os melhores salários de Brasília, eles trabalham por acreditar na instituição, por estar alinhado ao nosso projeto. Os nossos colegas médicos que estão aqui, que investiram aqui, construindo as suas clínicas, eles acreditaram nesse sonho, né? Então é um envolvimento de muitos em prol de um ideal, e é dessas pessoas todas que ainda estão aqui ou que passaram por aqui e deixaram o seu legado, que eu quero agradecer profundamente por ter confiado nesse projeto e ter ajudado a consolidá-lo ao ponto de chegar ao que é hoje uma instituição que é reconhecida nacionalmente. Nós vamos encerrar hoje de uma maneira um pouco diferente dos outros meses, então eu vou convidar a todos para que a gente, de pé, que já é uma cultura também, que possamos ouvir e cantar o hino do Hospital Anchieta. De que alguém cuida bem de você. Todo dia sorrir para a vida e sentir o carinho e a certeza de que alguém cuida bem de você. Na alegria de tudo que cresce, com a força da flor que floresce, todo dia no amor renascer, porque a vida é um sonho infinito, no caminho do bem mais bonito. Nossa vida é cuidar de você.
Centro Médico Hospitalar Anchieta. Amor à vida. Aplausos também para a doutora Mariana, doutor Delcio. Obrigada a todo mundo. Valeu, gente. Vocês são história de amor à vida. Beijo. E sentir o carinho e a certeza de que alguém cuida bem de você. A alegria de tudo que cresce, com a força da flor que floresce, todo dia no amor.